Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando fordes irados, não pequem, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoquem a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Obrigado a Deus, porque podemos te contemplar de uma forma viva, mediante a tua palavra. Porque ela nos revela, ó Senhor, o teu caráter, ela nos revela os teus atributos, a tua beleza. Ela nos revela Cristo, nosso Salvador. E obrigado porque essa mesma palavra que nos revela o Senhor, nos revela a tua vontade para a vida daqueles que te amam. E nós pedimos ao Senhor que esta palavra que foi lida também seja revelada ao nosso coração, para que tenhamos um viver agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Hoje nós começamos a examinar um outro ponto bem delicado desse processo que temos estudado. Eu acho que está um pouco alto aqui, Ricardo. Pode ir. Todo domingo tem sido isso. Melhor tirar isso aqui. Eu já disse que eu não gosto mesmo de microfone, então me ajuda bastante. Eu não entendo, às vezes, quando eu passo em frente a algumas igrejas que são desse tamanho, tem uma baita caixa de som, um microfone, um violão, bateria. Não faz muito sentido na minha cabeça um negócio desse, mas tudo bem, tem gente que gosta de barulho, né? Não é o meu caso. Nós temos examinado, irmãos, essa questão de termos uma vida que seja moldada
a exemplo do Senhor Jesus. Uma vida que seja transformada dia a dia à imagem de Cristo. Meus irmãos têm visto que não são questões muito fáceis. Primeiro porque nós vimos que do versículo 17 até o 19, Paulo mostra como era a nossa vida, o que controlava o nosso coração, a maneira como nós queríamos reagir. E a gente tem que olhar para aquilo e dizer: Senhor, nós éramos assim. Agora o que é mais duro é que nós éramos, mas ainda lutamos com algumas dessas questões dentro de nós. Do versículo 20 até o 24, Paulo mostra que houve uma mudança. Tem que ter tido uma mudança. Aquilo que antes era normal não é mais normal para mim. Eu não posso mais aceitar como normal o pecado na minha vida. O problema é que às vezes a gente pensa no pecado como algo grave, escandaloso. Não, o pecado é em pequenas coisas, como a gente está vendo. Ou como Jerry Bridge chamou no livro, são pecados intocáveis. Aqueles pecadinhos que a gente já nem acha que são pecados mais. E são pecados. E nós não podemos nos satisfazer com uma vida que carrega alguma forma de pecado. Paulo disse que nós temos que tirar a roupa velha e renovar a mente para colocar uma roupa nova. E nós já vimos isso quando ele começou dizendo no versículo 25. Qual é a primeira roupa velha que eu tenho que tirar? Da mentira. E começar a falar a verdade. A gente não leva a sério isso, como a gente viu naquele sermão sobre a mentira, porque a gente descaradamente mente, dizendo que não mente. E se mentimos, somos mentirosos. E agora eu tenho que mudar isso pela verdade. Depois examinamos quando Paulo tratou do problema da ira. Até aqueles sermões, acho que foram uns 5 ou 6 sermões sobre a ira, tinha um monte de irmãos aqui confortavelmente no seu lugar, achando que podia se irar. Irmãos que não tinham vergonha na cara de quando se iravam, porque achavam que estava tudo bem. Graças a Deus, muitos começaram a entender que não há razão e não há nenhuma desculpa para nos irarmos. Que a ira é pecado. Você se irou, você pecou. E isso é inadmissível para a vida de um filho de Deus. Então examinamos quando Paulo toca na questão do nosso dinheiro. Terminamos domingo passado esse sermão. Somos ladrões todas as vezes que usamos o nosso dinheiro para nós mesmos, quando deveríamos acudir ao necessitado. Quando, a despeito do irmão que busca a nossa ajuda, nós fechamos o coração e usamos o dinheiro apenas para nos satisfazer. Somos ladrões. É essa a palavra. Somos ladrões quando não trabalhamos de fato para fazer jus àquele dinheiro. Mas agora Paulo entra num negócio difícil. Agora ele apertou o calo. Qual é a outra roupa velha que eu tenho que tirar para colocar uma roupa nova? Ele diz no versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pergunte como é a sua linguagem com as pessoas. Pergunte como você fala com o outro. Talvez alguns já tenham que se envergonhar pela maneira como tratam os outros no seu falar, sem o outro lhe fazer nada. São pessoas grosseiras, são pessoas com uma linguagem baixa, são pessoas com uma linguagem agressiva e o outro não fez nada. Tem gente que já é assim.
Começa assim um nível. E tem outros que não. Eles são hipócritas. Eles disfarçam a sua linguagem pecaminosa. Porque ele acredita que ele é dono da língua dele, da boca dele, ele disfarça para ser socialmente conveniente. Mas pisa num calozinho, meu amigo, saem cobras e lagartos. Essa semana eu e o reverendo Tiago, mais ele do que eu, tivemos uma experiência muito interessante sobre isso. Um certo bispo de uma certa igreja, não é da nossa, tentou entrar em contato comigo. Eu estava fazendo aconselhamento, o pastor Alex atendeu o telefone e não transferiu. Porque é uma determinação que quando eu estou fazendo aconselhamento, não transfira nenhuma ligação. E aí ele tinha o telefone do reverendo Tiago, ligou para o reverendo Tiago, e pelo que Tiago percebeu, ele estava furioso com o Alex, porque o Alex não passou o telefone de um bispo para mim. Mas até então ele foi, só externou um pouco, pelo que eu entendi, Tiago, me corrija se eu estiver errado, externou um pouco a sua raiva porque o Alex não me passou o telefone, e aí se apresentou ao Tiago e disse que estaria conosco hoje à noite para celebrar o culto conosco, e que ele viria todo paramentado. O reverendo Tiago me ligou, me contou a história, e eu disse: Tiago, ligue para ele, já que você tem um número, e diga o seguinte para ele, que ele pode até vir adorar conosco, mas no altar da igreja, só vai ao altar comigo os pastores que são da igreja, ou quem eu convido, e ele não foi convidado. Tiago conseguiu falar com ele. Depois o Tiago me liga. Diz: rapaz, assim, a conversa começou assim da parte dele. De anda para lá. E impropérios que eu me recuso a falar, não foi isso? Você está entendendo o problema, como nós somos hipócritas? Esse não é um problema só desse bicho, desse cara que acha que é bicho. Isso aqui é um problema nosso. Quando nós somos agredidos em algo que nós queremos, quando os nossos desejos não são satisfeitos, nós achamos que temos o direito de falarmos o que quisermos para o outro. Não sei quantos de vocês liam ou leem ainda, né? Esse é um momento espiritual muito edificante na minha vida. E quando eu estava no seminário, meus amigos não entendiam bem isso, porque terminava a aula, dia todo de aula. As aulas começavam às 7h30 da manhã. Dependendo do semestre, terminava às 4h30 da tarde. 5 anos nesse batidão. E aí os caras saíam doidos para ir estudar, e eu ia para o meu quarto fazer um momento devocional com o tio Patinhas na mão. Ou a turma da Mônica. Eu acho isso maravilhoso para desopilar a mente depois de um dia cansativo. E os caras ficavam doidos, porque eu ficava lá deitado, lendo o gibizinho. Nas revistinhas e quadrinhos, quando eles vão chamar um palavrão, aparece lá uma nuvenzinha e aparece um monte de desenhinho que você sabe que o negócio é feio. As cobras e os lagartos são os primeiros desenhos. Essa é a verdade do que opera dentro de nós. Nós
somos assim. Às vezes, por causa de uma educação rígida dos pais, quando tem pais que são assim, né? A gente não chama palavrão, mas tem uma vontade. O pastor Paulo Tavares, no curso de autoconfrontação, disse um negócio muito interessante sobre a ira do trânsito, que ele diz que a buzinada que você dá para o outro é o palavrão que você queria soltar. É como você foi educado socialmente a se conter, você pensa no palavrão e buzina. E quanto mais apertada é a buzina, você imagina o palavrão que vinha pela frente. Nós somos assim. Nenhum de nós pode dizer que dentro de nós não opera essa vontade de usarmos a palavra do nosso jeito e a bel prazer. Pecadores agem assim. Filhos de Deus devem ter temor da forma como usam a palavra uns com os outros. Por uma questão bem simples. O Filho de Deus, ele foi restaurado a capacidade de pensar Deus em todas as coisas. Ele foi restaurado a capacidade de amar a Deus em todas as coisas e querer refletir a glória de Deus sobre todas as coisas. E a palavra é uma forma visível de revelarmos Deus e a sua glória, ou envergonharmos Deus e o seu nome. Daí Paulo começa com uma coisa muito estranha, que hoje, se a gente dissesse, alguém ia ficar revoltado, quando ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Cala a boca se você vai usar uma palavra que não deve. E aí eu lembro quando eu era um adolescente rebelde, e que dizia assim: cala a boca! E eu dizia: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Isso é de uma sabedoria muito profunda. Você há de convir comigo, isso é de uma sabedoria assim. E você há de convir que é de um equilíbrio espiritual profundo. Mas nós somos assim. Experimenta alguém chegar para você e mandar você calar a boca. Você não para pensar por que a pessoa mandou você calar a boca. Você para? Não, você já reage de imediato. Quem você é para mandar eu calar a boca? Aí a soberba vem com tudo. E aí Paulo está olhando e cala a boca. Se você não tem o que dizer que preste, cala a boca. Por que Paulo está mandando calar a boca? Porque existe uma teologia sobre a palavra que nós precisamos resgatar com urgência. Como nós não temos, o sermão ele é essa exortação de Deus para esse viver piedoso, ele não é um estudo detalhado e aprofundado. Então deixa eu te recomendar um livro para você aprofundar esse tópico na tua vida. Você está vendo que para cada coisa que a gente está falando, a gente está recomendando alguns livros, para você ir aprofundando, para você entender melhor, para que a sua mente seja renovada. Paul Tripp escreveu 2 livros muito interessantes. Um chamado Relacionamento, uma confusão que vale a pena. Ele tem um capítulo sobre o uso da palavra nos relacionamentos. Espetacular. Só que é tão profundo isso, que Paul Tripp aprofundou esse tema e escreveu um outro livro completo sobre o assunto. Completo assim, dentro das limitações humanas. Chamado Guerra de Palavras. Você precisa ler esses 2 livros.
ou especificamente sobre a maneira como você usa a palavra, você precisa ler o livro Guerra de Palavras. E a grande questão de Paul Tripp é: você não é dono da sua palavra. Quando você usa a palavra do seu jeito, por favor, alguém entenda aí. Ok? Quando você usa a palavra do seu jeito, você está usurpando a glória daquele que é o Senhor da palavra. Isso é muito interessante, porque aqui entra o que nós estamos estudando lá no discipulado, o problema da cosmovisão. Como é que eu interpreto a vida? Se você fosse um evolucionista, e eu creio que você não é, porque do contrário nem aqui no culto você estaria, mas se você fosse um evolucionista, você teria toda a razão para dizer: eu falo o que eu quiser, eu mando na minha boca, porque na evolução não existe criador. Como é que surge a palavra segundo a evolução? Eu não sei quantos já viram aqui aquela desgraça, a tragédia do inferno, chamado A Guerra do Fogo. Já assistiu essa porcaria? Quem já assistiu essa desgraça? O Senhor vos perdoe. Nesse caso, a mim também. Eu costumo dizer, pessoal, que esse filme é ridículo. Eu o assisti porque eu era professor de história de um conceituado grupo de educação no Brasil chamado Coeridomos Escolas Associadas. Segundo a revista Veja de 2005, o melhor sistema de ensino do país, segundo os educadores no Brasil. Eu era professor de história desse grupo. E aí meus outros amigos de magistério diziam: rapaz, você tem que assistir e passar para os seus alunos de quinta série. Eu fui e aluguei para eu assistir. Quando esses caras veem com esse papo que eu tenho que assistir, rapaz, é um filme horroroso. Foi feito na década de 80, ganhou o prêmio Cannes, prêmio não sei do que, prêmio do Inferno, prêmio Lúcifer, ganhou um monte de troféu. O filme mostra como teria se dado a evolução. E para mim foi espetacular, porque assim, quase 2 horas e meia de filme. E os atores, eu fiquei imaginando, cara, eles tiveram uma dificuldade enorme para aprender os diálogos. Porque são 2 horas e meia de filme, eles conversando entre si. Eu tinha uma dificuldade para aprender essa fala. E ver assim o brilhantismo do filme. E a ideia do filme é muito simples: é o homem que vai descobrindo tudo, é o homem que vai desenvolvendo tudo, e é o homem que desenvolve a sua fala. Logo, ele é dono da sua fala. E é daí que vem essa besteira de que quem manda na minha boca sou eu falo o que eu quiser. Porque segundo a evolução foi você que criou a fala. Aí lá nos livros de história, né? Os melhores livros já abandonaram essa besteira de pré-história. Historiadores sérios não falam mais de pré-história. Mas antes, inclusive a Coeridomos não tem pré-história. Mas se dividia da seguinte forma: o que marcava a divisão da pré-história para a história era a escrita, depois que o homem havia descoberto a fala. Besteira. Biblicamente, na criação, Deus fez homem e mulher que falavam. Adão não chegou para Eva e... Não, Adão tinha palavra quando ele recebeu a mulher. Eu acho espetacular isso. Adão fez poesia para receber Eva. Adão era um poeta.
Ele tinha outra habilidade, porque o texto hebraico, né, que diz essa, afinal, essa os meus ossos, ali é uma poesia que está metrificada em hebraico para ser cantada. Ou seja, aquela poesia foi cantada por Adão. Foi a primeira cantada gospel da história. O cara fez poesia e música para receber a mulher. Aí depois do pecado, quem te fez saber que estava na mulher? Acabou todo aquele romantismo. O homem poeta, sensível, virou esse brucutu que nós somos. É duro, irmão. Eu já tentei buscar essa veia poética em mim, mas tá difícil. Percebe como é que Adão usava a linguagem dele? Porque não era dele, a linguagem dele deveria refletir Deus. A linguagem dele deveria refletir glória de Deus. Ele deveria abrir a boca para que ao falar, Deus fosse comunicado ao coração do outro. Por quê? Porque a palavra não é nossa. Você não é dono da sua palavra, você não é dono da sua boca. É por isso que nós pecamos, não é só pelo que fazemos, nós pecamos pelo que falamos. Se a palavra fosse nossa, Deus não teria o direito de requerer o que falamos. Imaginou no dia do juízo? Deus mostrando, você lembra aquele dia em que você olhou para o seu cônjuge e chamou aquele monte de impropério, mandou para aquele lugar? Aí você olha para Deus e diz, Senhor, o Senhor não tem que se meter em briga de marido e mulher. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Até rimou, tá vendo? Olha a poesia pecaminosa. Você acha que Deus vai dizer, não, você está certo, pula então essa parte aí. Rapaz, você sabe o que é triste? É que no dia do juízo vai ter muita gente querendo dizer isso para Deus. Gente que não entendeu que Ele é Senhor de tudo, inclusive da sua fala. Ele é Senhor da sua boca. Ele é Senhor de cada palavra que você diz. E Ele vai te cobrar duramente cada palavra que você usou sem a graça dEle. Esse talvez seja o ponto mais duro do livro do Paul Tripp, quando ele nos lembra que a palavra não é nossa. E não sendo nossa, não temos o direito de falarmos o que quisermos. E não sendo nossa, quando alguém nos adverte para calarmos a boca, antes de reagirmos contrariamente, precisaríamos perguntar, o que foi que eu falei que exige que eu cale a boca? Porque talvez essa pessoa esteja sendo o profeta de Deus na minha vida para dizer, é melhor você mudar a sua palavra. É melhor você mudar o conteúdo do que você está dizendo. Porque você está pecando gravemente contra o Senhor. Porque você se tornou um ladrão da glória dEle por meio da palavra que Ele te deu. Você está entendendo a seriedade disso? Nós somos, por natureza, usurpadores da glória de Deus na forma como falamos. A nossa fala tem revelado muito de nós, quase nada de Deus. A nossa fala reflete muito mais o nosso caráter do que o caráter do Deus Santo. Você está entendendo por que um dos conselhos da Bíblia é todo homem? Você entende isso? Todo homem
Isso inclui eu, você e todo mundo, amigo. Não é alguns, porque esse é um problema universal. Entenda, não é só um problema universal. É da universal também esse problema. Esse é outro caso. Mais grave. Esse é um problema universal, abrange todos nós. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você já percebeu que a ira e as palavras andam juntas? Nós somos lerdos para ouvir. E verdadeiros atletas do nível Usain Bolt. É Usain Bolt o nome daquele cara? Como é que é? Usain Bolt. Para falar e irar. É interessante que quando o Tiago menciona isso, ou seja, tardio, a palavra grega, ela se refere a um processo lento. Sabe a lesma andando? Naquele nível. É o que Tiago está dizendo. Todo homem seja lento para falar. Nós somos o contrário. E aí é óbvio que a ira está conosco. Antes de abrir a boca, nós deveríamos refletir bem o que vamos falar. Sabe o que eu costumo ouvir em aconselhamento? Pastor, quando eu vi já tinha falado. Não, o pior é essa. É quando ele completa, saiu sem querer. Que saiu sem querer, rapaz. Você queria dizer tudo aquilo. Não tem esse papo que, eu não queria dizer, queria sim, seu mentiroso. Você queria dizer exatamente aquilo que você disse, só que é tão vergonhoso que você falou, que aí você se escolheu, não queria ter. Que é para a consciência não acusar. Você queria. As suas palavras nada mais são do que um reflexo do que é o seu caráter. Você só fala daquilo que seu coração está cheio. Não é isso que o Senhor ensinou? Ou você esqueceu disso? A boca fala do que o coração está cheio. Em vez de ele estar cheio de Deus, está cheio de imundície. Está cheio de podridão. Está cheio de avareza. Está cheio de egoísmo. Está cheio de soberba. A boca só fala do que o coração está cheio. É difícil. Eu sei que é difícil, entenda. Eu não estou dizendo a vocês que eu sou um santo nesse assunto. Estou apenas tentando dizer a vocês que eu sou um homem que luta para tentar ser agradável a Deus na forma de falar. E sei como isso é difícil. Eu sou apenas um homem que tenta devolver ao Senhor as palavras que glorifiquem a Ele, como oferta para Ele. Mas eu sei que isso é difícil. Agora, porque é difícil, eu vou entregar os pontos. Não. Eu vou lutar cada vez mais até ser agradável ao Senhor. E aí eu sou grato a Deus pelos homens que Ele tem colocado nas nossas vidas, nessa igreja, na minha vida, exemplos que eles dão.
Ontem, eu estava brincando hoje de manhã com o Vitor. O Alan nem sabe, coitado. Vai saber agora, olha. Quase bateram o carro dele. De novo. O pessoal deve estar assistindo o Teletubbies. De novo. Eu estava chegando da aula, peguei aqui Taguatinga Centro. Rapaz, uma mulher entrou com tudo, mas foi um fio, foi o tempo de eu puxar e graças a Deus não tem um carro nenhum do lado. E a primeira vontade que eu tive foi meter a mão na buzina. E aí quando eu ia meter a mão na buzina, eu lembrei do Paulo Tavares, é o palavrão que você não vai chamar, que você vai meter na buzina. E aí eu tive que me conter. E orar ao Senhor e dizer: Senhor, abençoe esta mulher para que ela dirija com mais prudência. Sério, eu não estou brincando. Eu tive que orar por ela e dizer: Senhor, abençoe essa mulher para que ela dirija com mais prudência. Você entendeu qual era a minha vontade? A minha vontade era exatamente chamar um palavrão, baixar o vidro. Agora, entre a roupa velha que está aqui se manifestando e a roupa nova, qual é que eu vou vestir numa situação dessa? Você entendeu? Eu tenho que vestir uma roupa nessa hora. Qual é a roupa? A roupa do imundo? Ou a roupa do santo que foi lavado pelo sangue de Jesus? E ainda que o meu coração imundo queira se revelar, eu preciso dizer a ele: você já foi lavado, rapaz, fica quieto. E eu preciso dizer para mim: cala a boca. Você entende o problema? Agora, o que domina esse entendimento? A palavra não é minha. Por isso que Paulo disse lá no versículo 23: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sem Cristo eu acho que a palavra é minha, eu falo o que eu quiser. Com Cristo eu entendo que a palavra nunca. Lembra, Carlos? Nunca. Carlos estava lá na BCB ano passado, quando Dan Wickert falava. Eu descubro que a palavra nunca foi minha. Por isso eu não posso usá-la do jeito que eu quiser. Quem é o Senhor da sua palavra? Quem é o Senhor da sua fala? Quem diz a você o que você pode falar e o que você não pode falar? Se você disser: quem manda sou eu, não, você não é o Senhor. O pecado é o Senhor de você. O pecado é o Senhor da sua vida. Porque você não é livre. Não existem pessoas livres, existem pessoas que são escravas do pecado ou são escravas de Cristo Jesus. Você é apenas um iludido que acha que é livre. Quem é o Senhor da sua fala? Por isso Paulo começa dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra tua. Você compreende isso? Nenhuma! Eu não posso jogar para Deus, mas não tenho direitozinho. Eu me lembro um irmão que tinha lá em Lusiânia, quando eu pastoreava em Lusiânia. Toda vez que acontecia alguma confusão na igreja, que a gente estava tentando apaziguar os problemas, aí ele chegava para mim e dizia assim: pastor, lembra aquele personagem da escolinha do Raimundo, o Batista? Ele lembrava o Batista, literalmente. Ele era: pastor, eu posso jogar só uma pedrinha? Não. Deus, eu posso dizer só uma coisinha? Não. Você não é dono da sua palavra, você não tem direito a dizer nada.
que você acredita. Você só tem direito de dizer aquilo que eu, o Senhor Deus, acredito, e em tua palavra sou glorificado. Esse aqui é nosso alvo. Você vai sair daqui, você vai se deparar com algumas situações, talvez hoje à noite, onde você vai querer falar. Lembre-se, você não tem direito de falar a menos que Deus queira que aquela palavra seja dita, e essa palavra glorifique o nome dele. Amanhã, quando você levantar cedo para ir trabalhar, se você não puder descansar, ou não descansou direito no dia do Senhor, tocar o despertador, você vai querer xingar o despertador. E você não tem o direito. Quando você se deparar com seu chefe, que ele aprontar alguma amanhã, aí é engraçado que nessa hora você não quer abrir a boca, né? Porque ele é teu chefe. Ele pode mandar você embora. Porque ele é teu chefe, ele pode te punir. Porque ele é teu chefe, ele pode te colocar numa situação delicada. Aí você não abre a boca para o chefe. Você percebeu como tem senhores que controlam a tua boca? Não, eu só quero ter um Senhor, Deus. Eu quero que Ele seja o Senhor e juiz daquilo que eu falo. E todas as vezes que eu falhar e pecar, eu quero poder chegar diante dele e dizer: Senhor, me perdoe, eu reconheço que pequei, eu reconheço que a palavra é tua e não minha, eu reconheço que o Senhor é o Senhor do que eu devo falar e não eu. Aí sabe aquele ditado que diz assim, que água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. De tanto você confessar o pecado a Deus, uma hora o coração entende que você não vai ceder. Você entende, o seu coração vai começar a entender que você está comprometido em ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí o coração começa a ceder. Agora, enquanto você não admite essas coisas básicas, e enquanto você não traz cada pecado da boca em confissão, seu coração continua achando que ele é o dono, que ele é o Senhor da fala, que é ele que decide o que tem que ser dito. Pecadores sem redenção, pecadores não redimidos, creem assim. E serão julgados duramente pelo Senhor no dia do juízo. Pecadores redimidos como nós, pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro como nós, não creem mais que isso é normal. Estabelecem uma luta contra essa desgraça do pecado que quer controlar a forma que falamos e o conteúdo do que dizemos. Até que o nosso coração entende que nós estamos entregues a outro Senhor e não mais a nós mesmos como senhores da nossa vida. A outra questão que Paulo coloca é que não deve sair da minha boca nenhuma palavra torpe. E então, no domingo que vem, eu quero examinar a torpeza das nossas palavras. Tem muita gente que tem entendimento errado do que são palavras torpes. E se justificam e se escondem para não enxergarem seus pecados porque deram definições erradas do que são palavras torpes. Então, domingo que vem eu quero examinar isso com você. Eu apenas gostaria que nessa noite você entendesse esse princípio básico que a sua mente tem que renovar. A palavra não é sua. Você não é dono da sua boca nem da sua palavra. Deus criou a palavra e porque Ele criou, Ele é o Senhor. E você terá que prestar conta de cada palavra que você usou, que não refletiu a glória de Deus, que não revelou Deus no seu relacionamento.
Você nunca entendeu isso? Então essa noite o Senhor te convida a se arrepender. Feche seus olhos e diga: Senhor, me perdoe, porque sempre roubei a glória do Senhor na minha forma de falar. Me perdoe porque sempre fui um ladrão da tua glória, achando que eu tinha o direito de falar o que eu quisesse. Me perdoe e me livra dessa mentira que o meu coração me ensina, e me faz entender que a palavra que me deste é para glorificar o teu nome. Santo Deus, nós nos achegamos diante de Ti. Trazemos a nossa confissão a Ti, porque com certeza não temos usado as palavras que o Senhor nos deu, a capacidade de falar que veio de Ti, para revelar a glória do Teu nome e a beleza do Senhor ao mundo. Como tantos outros pecados, temos usado as palavras apenas para defender nossos interesses egoístas, apenas para manifestarmos as nossas elucubrações pecaminosas. Temos usado às vezes para nos defendermos quando alguém não atende aos nossos interesses, e até mesmo atacarmos a esses que se opõem ao que queremos. Santo Deus, nós pedimos que Tu nos perdoes, e que o entendimento dessa palavra nessa noite nos alcance, para que sejamos de fato tardios em falar, para que pesemos melhor o nosso falar, para que em tudo isso Tu sejas glorificado, o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Amém.